Vamos falar de uma das maiores revoluções intelectuais da história. Uma que literalmente mudou o mundo, mas que muitas vezes a gente simplesmente passa por cima. É uma ideia que vale a pena entender a fundo. É uma coisa curiosa, não é? Quando a gente estuda a história das ideias, parece que existe um buraco negro ali no meio. A gente pula dos estoicos lá da Grécia Antiga direto para Descartes e o Iluminismo, ignorando mais de um milênio de pensamento. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Pois é, a resposta para essa pergunta moldou o nosso mundo de um jeito que a gente nem imagina. Ok, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes do cristianismo tomar conta, a filosofia grega, principalmente o estoicismo, oferecia uma resposta muito poderosa para o grande problema da existência humana. A ideia central deles era o logos. Para os estoicos, Deus não era bem uma pessoa, era a própria estrutura do universo. Pensa nisso como se fosse o código-fonte da realidade, sabe? Uma ordem lógica, harmoniosa, divina, mas totalmente impessoal. E então, qual era o caminho para a salvação? Para a paz de espírito? A resposta estava na razão. O objetivo era simples: entender o Logos, aceitar o nosso lugarzinho nesse mecanismo cósmico gigante e, com isso, alcançar a tranquilidade, vivendo em harmonia com a natureza. Só que tinha um detalhe, e era um detalhe bem grande. É um conforto meio frio. A salvação dos estoicos era anônima. A consciência individual, o eu, não sobrevivia à morte. Ela simplesmente se dissolvia de volta no cosmos, como uma gota d'água voltando para o oceano. Não existia um você na eternidade. E é exatamente aqui, nesse ponto, que uma ideia nova e radical entra em cena e vira à mesa. Uma ideia que dizia que o divino não era uma estrutura, mas sim uma pessoa. E aqui acontece uma jogada de mestre. O cristianismo pegou no conceito filosófico mais importante da época, o Logos, e reinventou ele por completo. O Logos deixou de ser a ordem impessoal do universo para se tornar uma pessoa específica, com nome, com história. Essa frase do Evangelho de João é o epicentro de um terremoto. A ideia de que o princípio divino, o organizador do universo inteiro, se encarnou, virou um ser humano, isso para os filósofos gregos era uma completa loucura. Para os cristãos, era a boa nova. E claro, essa mudança alterou tudo. A forma de se aproximar do divino já não era só pelo intelecto, pela compreensão racional da ordem cósmica. Agora, o caminho era a fé, uma confiança pessoal, uma relação com a pessoa de Cristo. Agora vamos para as consequências práticas, porque essa mudança teórica toda não ficou só no papel. Ela provocou uma revolução moral que redefiniu a sociedade ocidental. O pensamento cristão introduziu 3 inovações éticas que eram, para a época, algo de outro mundo. Primeiro, o valor de uma pessoa não estava nos seus talentos, se era forte, bonita ou inteligente, mas sim nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio. Segundo, o foco mudou da obediência cega à lei para a intenção, para a consciência. E terceiro, talvez o mais impactante de todos, a ideia de uma humanidade universal, onde todos, sem exceção, são parte da mesma família, com a mesma dignidade. E esse ponto é fundamental. Essa noção de que todo ser humano é moralmente igual, não importa de onde venham ou quais sejam as suas capacidades, é a semente de onde nasceu o conceito moderno de direitos humanos. Mesmo no nosso mundo secular de hoje, essa ideia de origem teológica continua a ser a base de tudo. Mas a inovação mais poderosa do cristianismo, a sua resposta mais atraente, tinha a ver com a pergunta mais profunda de todas: o que acontece quando a gente morre? Era aqui que a batalha pelas mentes e corações da antiguidade ia ser ganha ou perdida. O que é que essa nova fé tinha para oferecer que séculos de sabedoria filosófica não tinham? O contraste não podia ser maior. De um lado, a filosofia oferecia a dissolução do eu num cosmos sem rosto. Do outro lado, o cristianismo fazia uma promessa inédita, radical, a imortalidade pessoal. A promessa de que cada indivíduo, inteiro, corpo e alma, seria salvo. E essa promessa reconfigurou totalmente o papel do amor. Para os estoicos, e até para os budistas, se apegar a outras pessoas que um dia vão morrer era uma receita para a dor. O cristianismo virou isso de cabeça para baixo. O amor deixou de ser um problema para se tornar a própria solução. Santo Agostinho resumiu essa ideia de uma forma brilhante.
Ao amar os outros, em Deus, o amor não se dirigia a um corpo que ia perecer, mas sim à alma eterna daquela pessoa. Os relacionamentos não eram mais um ensaio para a perda, mas um gostinho da eternidade. A doutrina da ressurreição do corpo foi a cartada final. Significava que os laços, os rostos, as vozes que a gente ama, nada disso se perderia. O amor deixava de ser uma tragédia esperando para acontecer e passava a ser o próprio motor da vida eterna. Então, o que resta de tudo isto hoje em dia? Bom, essa mudança monumental de um Deus cosmos para um Deus pessoa não desapareceu. Pelo contrário, ela se infiltrou no nosso ADN cultural. Pensa bem, o valor que a gente dá ao indivíduo, a nossa crença quase instintiva em direitos humanos e na igualdade fundamental, a importância que damos à consciência pessoal e até a nossa busca por um sentido para a vida, tudo isso tem raízes profundas nessa antiga revolução teológica. E fica a pergunta final para a gente refletir. Independentemente do que cada um acredita hoje, até que ponto a gente ainda vive à sombra dessa antiga revolução? Quantas das nossas ideias mais básicas sobre justiça, amor e sobre o valor de uma vida humana nasceram lá atrás, da ideia de um Deus que se tornou pessoa?